Olá, amigos e amigas. Muito bem. Seguindo a linha das nossas conversas anteriores, né, nossa apresentação sobre a constituição das sociedades anônimas, né, uma conversa que a gente teve em três partes, eu quero falar um pouco mais sobre a formação do capital social nessa etapa de constituição. Esse é uma questão que encontra algumas regras ali, é, algumas preocupações da Lei 6404, que geram regras distribuídas entre os artigos 5º a 10, e que estipulam de início que o capital social de uma sociedade anônima pode ser formado com contribuições em dinheiro ou qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Créditos, por exemplo, bens móveis, bens imóveis, bens imateriais como um todo. Basta que tenha apreciação econômica, é possível que o capital social seja constituído com essas contribuições a partir desses bens. O que não é possível numa sociedade anônima é que alguém pague por suas ações mediante serviço. Eu vou adquirir ações da sociedade anônima e vou trabalhar de graça para ela por um tempo. Os meus serviços serão o pagamento das ações que eu adquiri. Isso não é possível. Ou em dinheiro ou em bens. Só relembrar, o capital social é um investimento que os subscritores que criam uma sociedade anônima, os primeiros subscritores, vão fazer para que aquela sociedade tenha patrimônio para começar a funcionar. Então, é preciso pensar em qual é o capital social, ou melhor, qual é o investimento necessário para a sociedade começar a funcionar. Esse investimento vai ser o valor mínimo do capital social a ser estipulado para essa sociedade, que está sendo criada, né, que vai ser criada. Definido o valor do capital social, se define em seguida pelos fundadores de uma sociedade anônima em quantas ações esse capital vai ser dividido, e essas ações são oferecidas a investidores, de uma forma pública ou uma oferta privada, numa conversa diretamente, numa interação diretamente com eventuais investidores. Quem tiver interessado em adquirir essas ações, precisa, então, pagar o valor correspondente a elas, o que vai gerar um aporte de dinheiro ou de bens para a sociedade anônima, né, que vai ser usado para ela começar o seu funcionamento. E vimos nas nossas conversas anteriores que tão logo alguém subscreva ações de uma sociedade anônima que está sendo criada, é preciso integralizar essas ações, integralizar pelo menos 10% do valor dessas ações em dinheiro. Os outros 90%. E a integralização desses 10% é imediata. Os outros 90% podem ser integralizados em dinheiro ao longo do tempo ou em bens, materiais e imateriais, móveis ou imóveis. Repito aqui o exemplo: créditos, por exemplo, podem ser entregues para a sociedade. Olha, eu tenho dinheiro a receber do João. Esse crédito aqui eu vou passar para a sociedade anônima, ela então vai receber o dinheiro do João, e essa transferência de crédito vai ser a maneira com que eu vou integralizar parte das minhas ações. É possível, mas, claro, é preciso que haja uma avaliação prévia sobre se esses bens realmente estão no estado em que quem os oferece diz que eles estão, se eles realmente valem o montante que quem os oferece diz que eles valem, e é mais ou menos nessa linha que a gente vai conversar nessa gravação de agora. Bom, se algum subscritor anuncia que vai pagar pelas suas ações, que vai subscrever as suas ações por meio de bens, lembrando que se nós estamos falando de um subscritor que subscreveu ações nessa fase de criação de uma sociedade anônima, pelo menos 10% do valor dessas ações tem que ter sido integralizado no momento da subscrição e em dinheiro, que nós estamos falando dos outros 90% do valor das ações, ok? Então, se algum subscritor anuncia que esse restante da integralização vai se dar por transferência de bens, ele tem que dizer que bens são esses, claro, e eles vão ser avaliados por 3 peritos
contratados pela sociedade anônima em constituição. Esses peritos podem ser pessoas jurídicas especializadas e vão ser nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores. Lembra que na segunda fase de criação de uma sociedade anônima há uma Assembleia Geral de Subscritores? Ali eles vão nomear 3 peritos para avaliar os bens que estão sendo oferecidos como forma de integralização das ações da sociedade anônima. Essa Assembleia Geral é convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores da sociedade anônima. Essa Assembleia vai se instalar em primeira convocação se houver presença de subscritores que representem pelo menos metade do capital social. Se não for o caso, numa segunda convocação, a Assembleia se instala com a presença de subscritores que representem qualquer percentual do capital social. O subscritor que ofereceu o bem, aquele cara que está dizendo, eu vou integralizar minhas ações com esse bem aqui, ele não é convocado para essa Assembleia e nem poderá comparecer caso fique sabendo do dia e da hora, porque há um conflito de interesses aqui. Se a Assembleia é para avaliar o bem que ele oferece para a sociedade, ele não pode estar lá, fazer parte, deliberar, discutir e opinar nessa Assembleia em questão. Pois bem, os peritos vão analisar os bens, vão apresentar um laudo fundamentado com indicação dos critérios da sua avaliação e os elementos de comparação que eles adotaram, comparação do bem oferecido para a sociedade com outros bens similares, e todos os documentos necessários à compreensão dessa avaliação têm que fazer parte do laudo que os peritos vão apresentar. Esse laudo vai ser apresentado numa outra assembleia, na qual os subscritores vão aprovar ou não essa avaliação, e os peritos em questão têm que estar presentes nessa assembleia para prestar as informações que forem solicitadas. A avaliação nunca poderá ser maior ao valor que os subscritores disseram que aquele bem vale. Então, eu sou um desses subscritores, eu quero subscrever as minhas ações com um bem que eu estou dizendo que vale R$100 mil. Os peritos vão avaliar e a avaliação deles não pode ser maior que a minha própria. Eles podem dizer que o meu bem vale menos do que eu estou dizendo que ele vale, mas mais do que eu estou dizendo que ele vale, não. Então, a avaliação que o próprio subscritor faz do bem que ele oferece como forma de integralização é o teto da avaliação que esse bem vai receber como forma ali de pagamento das ações de algum subscritor. Então, em assembleia, os demais subscritores vão decidir se o bem vai ser transferido para a sociedade e, se for transferido, por qual valor, pelo valor que o subscritor ofereceu, pelo valor presente no laudo dos peritos. Fato é que, definido isso, aí, ok, beleza, o bem vai ser transferido, o valor vai ser esse, a transferência vai se operacionalizar em seguida. O que precisa ser observado nesse meio tempo é, enfim, ouvir-se o subscritor que ofereceu o bem para ele dizer se ele concorda com a avaliação feita pelos demais subscritores ali na Assembleia ou se ele prefere desistir de transferir o bem para a sociedade e, portanto, se ele prefere integralizar suas ações de uma outra maneira. Se o subscritor concordar, falar, não, tudo bem, a avaliação aí que os meus colegas fizeram, a partir do laudo do perito, eu concordo com ela, o bem é incorporado ao patrimônio da sociedade anônima e considera-se a parte relativa a esses bens, a parte cuja integralização se pretendia fazer pela transferência desses bens devidamente integralizado, ou seja, vai se entender que parte das ações daquele subscritor que ele pretende integralizar com aqueles bens está integralizada. Se sobrar alguma parte a ser paga ainda, esse subscritor vai ficar devendo essa parte final, ou se ele, com a transferência dos bens, completa a sua obrigação de integralizar suas ações, vai se entender que, então, ele não deve mais nada para a sociedade anônima. Agora, se a Assembleia não aprovar a avaliação feita pelos peritos,
ou caso o subscritor não concorde com a avaliação, aí essa proposta, essa intenção de integralização das ações se frustra, e aí cabe ao subscritor dar um outro jeito, arrumar uma outra maneira para ele pagar pelas ações que ele está pretendendo adquirir. Alguém pode pensar, mas se esses avaliadores forem subornados pelo subscritor, se esses avaliadores entrarem em conluio com o subscritor e fizerem uma avaliação superfaturada, bom, não podemos dizer que isso é impossível, mas vamos dizer que a Lei 6404 torna os avaliadores responsáveis pela avaliação que eles fizeram, de maneira que se essa avaliação se mostrar no futuro inadequada, de maneira que a sociedade perceba no futuro que ela sofreu danos porque ela recebeu um valor ele recebeu um bem por um valor menor do que ele realmente vale, a sociedade pode cobrar desses avaliadores esse prejuízo que eles tiveram, que ela teve, a responsabilidade, inclusive penal, desse avaliador, a mesma coisa com relação ao subscritor que ofereceu os bens. De maneira que não vale a pena tentar dar uma desperto aqui e achar que fazer uma avaliação superfaturada vai enganar os outros subscritores e vai passar batido. Primeiro que os outros subscritores estão atentos, há uma grande chance deles não serem enganados por uma avaliação mal feita. Mas caso isso aconteça, a sociedade, ao longo do tempo, a partir dos seus primeiros administradores, percebendo que aqueles bens não valem de fato o que o subscritor falou que eles valem, o que os peritos falaram que esses bens valem, subscritor e peritos vão responder perante a sociedade civil e penalmente pela avaliação mal feita. Então é bom pensar muito antes de tentar algum tipo de golpe aqui nesse momento, porque depois isso pode se voltar contra os supostos, os pretensos golpistas. Vale mais a pena fazer a coisa de maneira correta, porque isso é a única coisa que vai garantir que peritos e subscritor não terão dor de cabeça no futuro. Mesmo que não tenha nenhum vício na avaliação. A avaliação foi adequada, o bem foi transferido para a sociedade anônima pelo valor que ele realmente vale. Ainda assim, fica uma responsabilidade do subscritor caso esse bem transferido para a sociedade apresente um vício redibitório, apresente um vício oculto, enfim. Em resumo, o subscritor responde perante a sociedade anônima para a qual ele transferiu aquele bem, como qualquer vendedor de qualquer bem responde perante os compradores. Tudo aquilo que a gente estuda no direito civil sobre responsabilidades do vendedor numa compra e venda são responsabilidades do subscritor que transfere bens para uma sociedade anônima como forma de integralização do seu capital social. Apresentou um vício oculto lá, a sociedade anônima vai se voltar para o subscritor como um comprador se voltaria ao vendedor dizendo, olha, tem um vício oculto aqui, você vai ter que consertar, você vai ter que me dar um abatimento no preço, você vai ter que me dar um outro bem equivalente, ou outras soluções que o Código Civil estipula, que o direito civil estipula para situações como essa. E se o subscritor tiver oferecido um crédito à sociedade anônima, se o bem em questão for um bem imaterial, for um crédito, esse subscritor vai responder se o devedor desse crédito não pagar a sociedade anônima. Então, vamos lá. Eu tenho um dinheiro a receber do José. Aí eu viro para a sociedade anônima e falo, sociedade anônima, cujas ações eu adquiri e eu preciso pagar. Eu tenho que te pagar 100 mil reais. E esse é exatamente o valor que o José me deve. Então, sociedade anônima, eu vou transferir para você esse crédito que eu tenho junto a José como forma de integralização das minhas ações.
ok? Os outros subscritores vão deliberar, vão ver se eles aceitam isso, vão avaliar se realmente o meu crédito é de R$100 mil ou não. Se for aceito, beleza, meu crédito é passado para a sociedade anônima, é entendido, então, que as minhas ações estarão todas integralizadas, mas se o José, que agora passa a ser devedor da sociedade anônima e não mais de mim, se o José não pagar para a sociedade anônima, a sociedade pode cobrar de mim. E não adianta eu dizer, mas companhia, eu já passei esse crédito para você. Agora o problema está com você. Pela Lei 6404, se eu transfiro um crédito como forma de pagamento das minhas ações e esse crédito não é pago pelo devedor em questão, a sociedade anônima pode optar por cobrar em juízo do devedor dela ou por cobrar de mim, subscritor, o valor do crédito que não foi pago pelo devedor respectivo. Beleza? Com isso, então, eu fecho essa sequência de conversa sobre constituição da sociedade anônima, mas antes, queria deixar duas indicações bibliográficas, dois textos que vocês estão vendo a referência aí na tela, que falam sobre, que dão mais detalhes sobre esse objeto dessas conversas que tivemos nas últimas gravações que eu disponibilizei. Texto do professor Carlos Alberto Ferri, sobre a Constituição das Sociedades Anônimas, disponível gratuitamente no site da UNEP, e um texto da professora Silvana Aparecida Vierchon, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, ela fala sobre o capital social e mais detalhes disso que eu acabei de dizer. Texto que está disponível gratuitamente no âmbito jurídico, no link que vocês estão vendo aí na tela. Beleza? Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima. Tchau.